Começar a nossa reunião de hoje, pedindo a presença do nosso Pai para que Ele ilumine e o que decidimos seja benefício da nossa categoria e nosso. Vamos orar, então, a oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos ofendidos. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Obrigado, senhor. Leandro, eu vou começar na reunião com uma pergunta. A minha filha colocou alguma coisa no site. Vamos supor, assim, uma empresa de odontologia, odontólogo. Ela teve uma receita de 12 mil. Ela fundou agora em janeiro, dia 19 de janeiro. Ela teve receita de 12 mil. Pergunta, e vai ter um prolabore de 13.500. Ela pode optar pelo anexo 3 já agora, em janeiro? Boa noite, presidente Peraldo. Boa noite a todos os participantes presentes. A empresa do segmento de odontologia? O segmento econômico da empresa de odontologia? Odontólogo. Tá. É o primeiro mês de início de atividade? É o primeiro mês. Tá. Fundou agora e ela teve receita de 12 mil e vai ter um prolabore de 13.500. Qual foi a receita? 12. Esse prolabore ele é pago dentro do mês de janeiro ou ele é pago em fevereiro? Dentro do mês de janeiro. Dentro do mês de janeiro? Tá, então se for dentro do mês de janeiro, aí sim ela pode ser tributada pelo anexo 3. Bem, eu posso discordar de você? Pode. A média, ela não é tirada a partir do mês anterior? Não entendi? É? Não entendi. A média para fazer essa proporcionalidade não é tirada a partir do mês anterior? Não, veja bem, presidente. Veja bem. Se é o mês de início de atividade, eu tenho um áudio aberto aí que está atrapalhando. Também não apareceu nada. Tem muita gente dizendo que não está aparecendo. Ô, Nito, desliga aí, Nito. Fala, Leandro. Não, Nilton. Tá? Aí, tá. Desligou. Bem, presidente, nós temos que verificar alguns elementos antes de concluir pelo anexo 3 ou pelo anexo 5. Então, primeiro, se é um mês de início de atividade, eu não tenho que fazer qualquer anualização, qualquer proporcionalização, porque é o mês de início de atividade. Tá? Então, esse é o primeiro quesito. Eu não tenho mais de 13 meses para me ter receita bruta acumulada ou folha de salário acumulada. Então, como é o mês de início de atividade, eu só tenho um elemento central aí para determinar, para concluir se anexo 3 ou se anexo 5, é se o prolabore ele é pago dentro de janeiro, ou seja, entre o dia 1 ao dia 31, ou se ele é pago no mês seguinte, no mês de fevereiro. Por quê? Porque senão tudo muda. Tudo muda. Se o prolabore ele for pago dentro do mês de janeiro e nesses valores que foi passado, ele já pode optar pelo anexo 3 já na competência de janeiro. Fala, Wagner. Eu já estou concordando com você. O Leandro falou mesmo, só que é meio engessado, né, Leandro? Questão do anexo, a Receita vai determinar lá, quem informou o
Prolabore é pago dentro do mês, a receita, né? O PG dado lá já vai automaticamente vai te direcionar, né, Leandro? Tem que tomar só cuidado que essa questão de folha de salário, que o Prolabore está incluso, né, e os encargos, tem só que tomar cautela, porque isso é informado manualmente, tá? Isso é informado manualmente lá na plataforma da Receita Federal. Então, assim, o profissional, a assessoria, ela tem que saber o que ela está fazendo. Então, ela tem que ter essa régua, né? Tem que adotar essa régua. Tem que saber se a folha de salário foi paga dentro do mês ou se foi pago do mês seguinte. Por exemplo, se esse Concordo. em fevereiro... Estou concordando com você, Leandro. Agora, vamos supor, 28% de 12, né? 12 mil. Não, presidente, pegaria o Prolabore do mês de 28%. e ia pela RBT2. Igual a 336. Pode esquecer do CPP, né, Leandro? Mais na frente, né? 17. O fator R vai dar 29,17. Vai dar 29. Concordo com você. Eu estava pensando que a base seria do mês anterior. Não, assim, ó. Agora que você explicou isso aí, e se o Prolabore está sendo pago dentro até o dia 30, né? Uhum. Lembrando. Ele foi pago amanhã não. Dia 30, né? Se ele pagar no dia 30, ela vai poder, né? Exatamente. Assim, então, anexo 3. Do dia 1 até o dia 31. Então, veja bem, o importante... Concordo, estou concordando. O que nós temos que ter em consideração é saber o racional da legislação. Então, você veja bem. Concordo. E outro detalhe muito importante também, que alguns profissionais, eles não... Eu quero ver quem está. Tá bom. Geraldo foi fechar a janela que está molhando, a chuva está pegando aqui no centro. Está chovendo muito, né, Wagner? Leandro, o Everaldo não pode esquecer no próximo mês em somar também a CPP, né, Leandro? Sim, a contribuição patronal previdenciária que tem no extrato simples, ela faz parte do cômputo. E detalhe, ela segue o mesmo regime da folha de salário e dos encargos, que é regime de caixa, tá? Então, não é porque está no extrato do simples que eu não vou considerar o regime de caixa, que eu vou considerar regime de competência, tá? E aproveitando, Wagner, um outro detalhe muito importante é o seguinte, não basta o Prolabore ele ter sido apurado, ele ter sido registrado. O Prolabore ele tem que estar efetivamente pago. E quando nós falamos efetivamente pago, eu tenho que ter um elemento de prova. Qual que é o elemento de prova? O extrato bancário, o depósito na conta bancária do sócio. Então, por exemplo, não adianta eu gerar o documento no software, eu gero um documento no software, não sei se isso foi transferido para a conta bancária do sócio, se eu não tenho essa comprovação, eu não posso considerar o cálculo. E se pagou via caixa lá, com recibo lá e tal? Não, aí se você tiver com documento idôneo na sua mão, aí você pode considerar. Eu estou falando assim, você não tem documento nenhum, você só gerou o Prolabore, você só calculou o Prolabore. Então, você não tem elemento de prova, você não tem um extrato bancário, que esse dinheiro foi depositado lá. Então, assim, esse racional, ele se estende para quem? Esse racional, ele se estende para a FGTS, tá? Não adianta você só apurar o FGTS e não ter a prova que ele está recolhido efetivamente, tá? Então, tem que tomar muito cuidado. Agora, viu, presidente Everaldo, o senhor levantou aí, a gente estava comentando. O que acontece? Se é mês de início de atividade, eu não tenho mês para trás. Eu não tenho mês anterior. É o mês de início de atividade. Então, veja bem. Aí, é folha de salário do período de apuração, dividido por quem? A relação com quem? Com a receita do período de apuração. Agora é o seguinte, se ela não depositou o dinheiro no banco, eu posso pagar pelo caixa, que o capital dela é 10 mil, está no caixa.
Não, não, mas aí vamos desviar muito do assunto. Se tiver recibo, se tiver qualquer documentação idônea que comprove o recolhimento do Prolabore, aí pode considerar para o cálculo do fator E. Tranquilo. Maria, Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre a questão do informe de rendimentos. Já posso fazer? pode. É o seguinte, a respeito da que nós precisamos de fornecer, né, para os clientes, os proprietários, os trabalhadores, né, principalmente os sócios de empresa, né, que fizeram distribuição, que foi feita a distribuição de lucros, qual que é o documento para a gente obter o informe de rendimentos através da FDRINF, que foi lançado na FDRINF? Eu não localizei documento, porque não vai ter DIRF, né? Como é que alguém pode ajudar aí sobre isso? Fala, Leandro. Olha, Nilton, tem salvo engano, tem uma opção lá no ECAC, consulta de rendimento fonte pagadora. É isso mesmo. Ó. Vou verificar. Tá? Uhum. Presidente Heraldo, só um detalhe, tá? Só um detalhe ainda lá do fator R, que ficou faltando a gente falar. Se o Prolabore, olha como tudo muda. Se o Prolabore fosse pago em fevereiro, aí gera anexo 5 direto. Concordo plenamente. Foi bem explicado. Fala, Fábio. Só fundamentando o que o Leandro colocou, lá na resolução do Comitê Gestor 140 de 2018, no artigo 26, no parágrafo 4º, ele fala: na hipótese da ML-EPP ter menos de 13 meses, a dotação para determinação da folha de salário analisada, incluídos os encargos, tal, o que é estabelecido no artigo 22, no que couber. Aí, se nós vamos lá para o artigo 22, ele fala que, para efeito de determinação da alíquota, o sujeito passivo utilizará a receita bruta total acumulada ferida nos 12 meses anterior ao período de apuração. No caso de início de atividade, no próprio ano calendário da opção, para efeito de determinação da alíquota no primeiro mês de atividade, o sujeito passivo utilizará como receita bruta acumulada a receita oferida no próprio mês de apuração multiplicado por 12, que dividindo pela a folha multiplicada por 12, dá na mesma, tanto pegar um mês como pegar 12. É o que o Leandro falou. Agora vem, no caso da hipótese do parágrafo segundo, para efeito de determinação da alíquota nos 11 meses anteriores, os 11 meses posteriores ao início da atividade, o sujeito passivo utilizará a média, ou seja, a partir dos 11 meses seguintes, é que você vai fazer a média, mas o primeiro mês, é como o Leandro falou, é pegar a receita e dividir pela folha. E ela for paga dentro do mês, né? Se for paga dentro do mês, como o Leandro falou. Aí eu estou concordando com o Leandro. Tá certo, tá certo. Maria, quer falar alguma coisa, Maria? Desliga aí, ô Maria. Maria Luzia. Maria Luzia, desliga sua mãozinha. Rosa Luzia. A Rosa Luzia é só o nome, é Geraldo Marcelino. Então você, velho. Não, eu quero, depois que esgotar o assunto aí que está na pauta, se for possível, eu quero umas 2 questõezinhas, mas pode ser depois da pauta já determinada, tá? Tá. Vanildo. Boa noite a todos. Eu queria responder a colega aí, Maria Luzia, é isso? Isso. Vamos lá. O informe de rendimento, aquele que entrega para o empregado, ele não perdeu validade, ele continua sendo obrigatório entregar até o final de fevereiro. Então, assim, qual o melhor lugar para você tirar isso? Normalmente está atrelado lá no sistema da folha de pagamento, né? No caso dos empregados.
E aqueles casos que não é empregado, aí é que o bicho vai pegar, porque tu vai ter que arrumar um jeito de fazer, ou no Word, num PDF editável, porque não vai existir o programa da DIF para você entrar nele e imprimir informe de que, por exemplo, alguém só tem informação de lucro, porque isso vai na REINF. REINF, a não ser que o sistema que você usa para transmitir a REINF gere informe de rendimento também com base nas informações que você está colocando lá, né? Aí tu tem que ver isso, tipo assim, que Ô, pode Vanildo, acontecer de ter informação na REINF e no E-Social, e aí? Então, ô, depende Vanildo, mais do teu sistema, viu, isso? ô, Oi. Vanildo, a Luzia está usando o nosso programa e o nosso programa faz isso, tá? Então, ou seja, vai tirar no nosso programa. Agora, outras situações que não está dentro do programa, aí que já vai complicar, que antigamente você Tá, jogava direto do programa da DIF, né? tranquilo. Aí, a outra coisa, onde conferir isso? Lá no ECAC tem um extrator da DIF, Tranquilo. mas não está confiável, viu? As informações que está lá podem não bater com o informe de rendimento do empregado, se você olhar os totalizadores. Vanildo, então como é que eu confiro isso? O ideal era conferir mês a mês os totalizadores do E-Social e da REIF, ver se está batendo as bases de É, cálculo, o que é dependentes, pensão alimentícia, plano de saúde, tudo que você colocava na DIF, ou está no E-Social, ou está na REIF. Então, você tem que conferir os totalizadores dessas duas escriturações e ver se está batendo. Resumindo, o E-Social, o X disso tudo é as incidências das rúbricas. Se suas rúbricas deixou de qualquer jeito, não teve atenção na hora de parametrizar ela e as incidências tributárias, a DIF foi para o saco, porque se as incidências estão erradas, as bases de cálculo do imposto de renda vai estar errado, por mais que você reteve o valor certinho, mas as bases vai estar erradas, porque as incidências podem estar num código errado, então tudo depende das tuas rúbricas no E-Social. beleza. Certinho, muito Alguém mais quer obrigada. falar? Então, Leandro, pode falar agora. Bem, A presente, sua, a só, sua, a sua, a sua notícia. tá, só antes da gente passar para a pauta aqui sobre obrigações, algumas obrigações acessórias lá do IBS da CBS, na reforma tributária sobre o consumo, só um detalhe, aquela questão da receita bruta acumulada ser superior ou ser inferior ao limite proporcional, a Receita Federal se posicionou disciplinando a Instrução Normativa 2306 de 2026, que alterou a 2305 de 2025, viu? Agora, a gente tem uma base sólida para responder se compensa ou se não compensa. Só que houve algumas alterações importantes. Eu vou mostrar rapidinho, não vou demorar muito, porque a gente já falou bastante de lucro presumido aqui sobre essa questão. Eu vou mostrar rapidinho o que foi alterado, para a gente passar para a questão do IBS da CBS, senão não dá tempo. Vou só compartilhar aqui rapidinho, que agora ficou bem. Agora nós temos uma base sólida para afirmar se compensa ou se não compensa. Tá? Então, inicialmente, como nós já havíamos comentado aqui, orientado aqui sobre a questão do limite proporcional. Tá? Então, quanto a isso, nós fomos cirúrgicos. A Instrução Normativa 2306 de 2026, agora, ela veio citando, né, que o limite proporcional é 1.250.000, que seria os 5 milhões, né, dividido por 4, que são 4 trimestres, que é o período do lucro presumido. Então, ela veio trazendo o número agora. Nesse ponto, nós fomos cirúrgicos, né? Então, é 1.250.000 régua, né, para cada trimestre, ponto de corte. Aí ela falou o seguinte, que é muito importante. Então, ela trouxe que agora o limite proporcional de 1.250.000, ele deve ser verificado por trimestre, considerando a receita bruta do respectivo trimestre. Então, ou seja, eu vou considerar o proporcional com a receita do trimestre. Eu não vou me preocupar, pelo menos até o último trimestre do ano calendário, em acumular receita. Eu não vou me preocupar. E nem acumular o proporcional. Então, no decorrer dos trimestres, o que eu vou fazer? Eu vou me preocupar com a parcela que está dentro do limite, comparar a parcela que está dentro do limite e a parcela que excedeu.
Então, um exemplo. 1.800.000. Até 1.250.000, eu aplico 32%. O que passar para chegar na receita do primeiro semestre, nesse nosso exemplo aqui de 1.800.000, eu aplico 550.000, que é o que falta para chegar no quê? O que passar o que passou do 1.250.000. Então, na receita de 1.800.000, até 1.250.000 eu aplico 32. O que passar de 1.250.000, que no nosso exemplo aqui de 1.800.000, 550.000 eu vou aplicar o quê? 35,20. Então, está aqui a minha base de R$ 593.600. Até aqui, tranquilo. Tá? Até aqui, super tranquilo também, mas foi interessante que a IN 2306 ela já trouxe que esse limite ele é verificado por trimestre. Em relação ao quê? Oi? Por favor, Leandro. Nós discutimos isso na semana passada, e o que você, a sua opinião, certo? O que você acha desses outros tributaristas que estão falando por aí, que só vai aumentar os 10% se ultrapassar os 5.000? Não, aí eu estou trazendo as outras lâminas para a gente chegar nessa conclusão. Olha só a segunda lâmina. Uma outra alteração. Outra alteração foi o seguinte: no trimestre em que a receita bruta ela foi inferior ao limite proporcional, ou seja, inferior a 1.250.000, a diferença ela poderá ser considerada para fins de apuração do limite aplicável aos trimestres subsequentes. Então, o que a Receita nos trouxe agora? Por meio da IN 2306, de 2026. Então, vamos supor aqui. Se a minha receita bruta do primeiro trimestre é 800.000, ela é inferior ao quê? Ao limite. 1.250.000. Certo? Então, se ela é inferior a 1.250.000, eu já não tenho a parcela de 10. Eu já não tenho excesso aqui. Só que, como ela falou que, ela disciplinou que a diferença, ela poderá ser considerada para fins de apuração do limite, então, veja bem, 1.250.000 aqui, menos a receita bruta, menos 800.000, dá quanto? Vai dar o que aqui? 450.000, né? Então, 450.000 mais 1.250.000, eu ajustei. Então, foi para quanto? 1.700.000. Então, vamos pensar aqui no segundo trimestre. 1.500.000, a receita bruta. Aí, o limite já está ajustado. Novamente, a receita bruta ela é inferior ao limite. Então, 1.700.000 menos 1.500.000 vai dar quanto? 200.000. 200.000 mais 1.250.000, que é o limite proporcional, 1.450.000. Beleza. Aí aqui é a mesma coisa, ó. Terceiro trimestre, 1.400.000. Veja que a receita bruta, ela continua sendo menor do que o quê? Do que o limite proporcional. Aí aqui está ajustado também, 1.450.000. Então, 1.450.000 menos 1.400.000 dá o quê? 50.000 de diferença, né? Então, 1.250.000, que é o limite proporcional, mais 50.000, 1.300.000. Então, é isso que a redação está nos dizendo. Certo? É isso que a redação está nos dizendo. Quando a receita bruta for inferior ao limite proporcional. Eu posso fazer ajustes, certo? Eu posso considerar a diferença para fins de quê? De apuração do limite. Tá? Aí, Leandro, mas se aqui tivesse 1.600.000, aí se aqui tivesse 1.600.000, eu já tinha o quê? 10% para apurar. Aí eu já tinha um excedente aqui. Se aqui fosse 1.600.000, por exemplo. Tá? Então, presente, respondendo a pergunta. Aqui, por exemplo, nesse exemplo, eu não tenho excedente. Mas se eu tivesse uma receita bruta superior ao limite ajustado, aí eu já teria o quê? Um excedente aqui. Certo? Até 1.250.000. Vamos supor, se for prestação de serviço, 32%. O que passar de 1.250.000, eu aplicaria 35,80. Tá? Agora, olha o outro exemplo. Isso tudo foi alteração que a gente não tinha na primeira IN, tá? A gente não tinha.
Agora tá. No último trimestre do ano calendário, peraí, só um momentinho, gente, só um momentinho. Então, outra alteração introduzida pela IN 2306 de 2026. Veja bem. No último trimestre do ano calendário, a pessoa jurídica ela deve verificar o limite anual. Ou seja, se eu estiver falando de imposto de renda de pessoa jurídica, muito cuidado, tá? Se eu estiver falando do IRPJ, o limite anual é 5 milhões. Muito cuidado com isso. 5 milhões. Tá bom. Então, no último trimestre do ano calendário, a pessoa jurídica ela deverá verificar o limite anual, que para fim de imposto de renda é 5 milhões, considerando a receita bruta acumulada. Quer dizer, eu só vou me preocupar em acumular a receita bruta só no último trimestre. No ano calendário, observadas as seguintes regras. Então, vamos lá. Na hipótese da receita bruta acumulada ser inferior ao limite anual, não incidirá o acréscimo em 10%, tá? No último trimestre. E aí, a pessoa jurídica ela poderá realizar o quê? Ela recalcula o imposto de renda e a contribuição social devido sem um acréscimo de 10%, certo? Aí, depois, apura a diferença entre o imposto de renda e a contribuição social recalculados, tá? E os valores apurados anteriormente, com aplicação de 10%. O resultado da diferença, ela deduz aonde? No imposto de renda e na contribuição social devido aonde? No último trimestre. Então, isso aqui nós não tínhamos na IN 2305 de 2025. Nós não tínhamos. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Veja bem, se eu tenho eu tenho aqui coloquei aqui uma única linha de acesso, uma única linha de excedente para a gente ter uma visão clara. Receita bruta aqui, 2 milhões. Limite proporcional, 1.250.000. Então, eu tenho de excedente 750 mil de excedente. Então, 1.250.000 eu aplico 32, 750 mil eu aplico o quê? 35,20. Certo? Então, 664 mil. Tá? A base de cálculo. A única linha aqui que eu tive, deixa eu ver se eu tive mais parcela excedente. Não. A única linha que eu tive excedente foi só a primeira. Certo? Foi só a primeira que eu tive excedente aqui. Então, o que nós vamos fazer como eu tiver excedente? Olha só. Primeira coisa que eu tenho que fazer é recalcular, igual o ato normativo, a expressão normativa e disciplina. Eu recalculo o primeiro trimestre. Então, a base de cálculo ela deveria ser o quê? Só 640 mil, que seria o quê? 2 milhões vezes 32 mil. Seria só 640 mil. Tá? Que é isso aqui, ó. Seria só 2 milhões vezes 32%. Por quê? Olha só. 664 mil menos 640 mil, que o que deveria ser sem acréscimo, dá 24 mil. Certo? Dá 24 mil. Por que isso, pessoal? Porque olha só. A receita bruta acumulada foi inferior ao quê? Ao limite anual para imposto de renda. Foi 4.700.000 e o limite proporcional foi 5 milhões. Anual, né? Desculpa, o limite anual já aqui, né? Não é proporcional. De anual. Então, de acordo com a legislação está falando, no último trimestre do ano calendário, a pessoa jurídica deverá verificar o limite anual, considerando a receita bruta acumulada. Então, o que nós estamos fazendo? Receita bruta acumulada, 4.700.000. Limite anual, 5 milhões. Então, a receita bruta foi o quê? Inferior ao limite anual. Então, nesse caso, eu multiplico os 640 os 2 milhões por 32 da primeira receita do primeiro trimestre. Então, seria o quê? 640. 664 mil menos 640, então dá 24 mil. Eu diminuo uma base com aplicação dos 10 e sem aplicação dos 10, do excedente. Então, a diferença do imposto, 24 mil vezes 15%, 3.600. Então, o que a legislação fala para a gente? Deduzir a diferença apurada nos termos de T2 do IR e do IR devido no último trimestre do ano calendário. Deduzir a diferença, né?
Então, o que a gente faz aqui? O imposto de renda para o pessoal de devido originariamente no quarto trimestre seria o quê? 900 mil vezes 32 vezes 15. Aqui, ó. 900 mil. Tá? 900 mil. Então, beleza. Dá 900 mil vezes 32 vezes 15, 43.200. Menos a dedução que a gente achou de 3.600, dá 39.600. Aí, presidente Everaldo, tem pergunta lá da terça-feira passada. Tá Se bom. esse valor aqui... Só pode, Leandro, só pode deduzir no último trimestre, né? Exatamente, de acordo com a instituição normativa. Agora... tá bom, tá bom. Aí é o seguinte, o que você fala para mim desses outros tributaristas, porque agora eu entendi isso, certo? Entendi o que você falou, certo? E não tinha sentido também, porque poderá ser deduzido posteriormente, né? Não tem sentido, certo, o que eles estão falando. Então, é o seguinte, algum tributarista está por aí afora falando que só vai pagar os 10% a mais se superar aos 5 mil. O que você acha? Não, na verdade é o seguinte, presidente, olha só. Ó, que a gente até começou já aqui, já passou essa lâmina, olha só. Aqui, ó. O limite proporcional. Isso falando de imposto de renda, tá? Muito cuidado. Entendi, o limite proporcional. Hã? O limite proporcional correspondente a 1.250.000, ele deve ser verificado por trimestre. Concordo. Então, é o seguinte, no primeiro trimestre, vamos supor assim, ela teve uma receita de 2 mil, aí o limite é 1.250, ele vai pagar o diferencial, os 10% sobre 750, pronto? Isso, já tem excedente de 10. Ué. Isso. Porque aí eu estou concordando com você. Fala, Vanildo. Não, eu queria que o Leandro até terminasse. Acho que alguém aí também está com coisa aberta, mas não ouve direito, fica cortando, parece que alguém está com áudio aberto. Eu vou ter esperar ele terminar para me perguntar, porque eu fiquei na dúvida ali, né? Aquele ajuste, tá parecendo um lucro real, balanço de suspensão, redução, descontando a coisa lá para trás que já pagou, dentro de presumido. Meu Deus, é um cânio. E vai ter que ter um controle rigoroso, viu, Vanildo? Se não tiver um controle rigoroso, principalmente empresa sazonal, que fatura bem em um trimestre e no outro fatura menos. Everaldo. Fala, Fábio. Como eu falei na reunião, porque o fulano de tal falou, o palestrante fulano de tal falou, eu digo, olha, eu fico com o Leandro, porque eu sigo a linha de raciocínio do Leandro, porque tem muito palestrante estrela aí que não está isento de se equivocar, né? E como eu falei, vamos ver que o Leandro vai provar que é a proporcionalidade. Leandro, só uma coisa aqui, ó. Olha, para fim de apuração do limite aplicável ao trimestre subsequente do mesmo ano calendário. Não podia aproveitar no semestre seguinte, não? Não, presidente, aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui rapidinho na instituição normativa aqui. Aqui, ó. Artigo 15, tá, pessoal? O acréscimo previsto no artigo 14 somente se aplica aos percentuais de presunção incidentes sobre a parcela que excedeu os 5 milhões. Isso aqui está claro, isso aqui não tem mais dúvida. Parágrafo 1º. Para fins de apuração do limite anual, de que trata o CAPT, o limite deve ser distribuído proporcionalmente entre os períodos de apuração trimestral, permitindo o ajuste nos trimestres subsequentes. O que é ajuste no trimestre subsequente? Se tiver saldo, eu vou agregando ele aonde? No limite proporcional, do mesmo ano calendário. E o acréscimo deverá ser aplicado proporcionalmente se tiver mais receita. Porque só se eu tiver vários quinais no contrato social, nos atos constitutivos, eu tenho que proporcionalizar. Aí aqui é o que nos interessa. Ó. O limite proporcional, de que trata esse segundo parágrafo primeiro, ou seja, 1.350.000, ele deve ser verificado por quê? Por trimestre. Por trimestre. Então, se eu ultrapassar 1.250.000, se eu tiver uma receita bruta superior a 1.250.000, significa dizer o quê? Significa dizer que eu já tenho que aplicar o excedente de 10%. Hã?
Então, Aí eu já estou concordando contigo, certo? Porque essa ideia aí dos outros aí, outros tributaristas, como que o Fábio falou, esses figurões por aí, ele falou assim, bem claro, certo? É que só vai para poder pagar depois que ultrapassar os 5 mil, né? E já não é mais, porque não teria sentido isso aqui, ó. Não teria sentido isso aqui. isso. É que você marcou aí. Aí ó, um outro detalhe também, por exemplo, que nos interessa. Aqui, ó. No trimestre em que a receita bruta foi inferior ao limite proporcional, de 1.250.000, o que nós estamos demonstrando aqui, ó, a diferença poderá ser considerada para fins de apuração do quê? Do limite. Então, a diferença eu acresço aonde? No limite. Que é isso aqui, ó. Mas esse coisinha aqui na frente, aqui, ó, aplicável no trimestre seguinte, que não vai ser aplicado no trimestre seguinte, não vai diminuir nada no trimestre seguinte. Só pode ser no último trimestre. Não, veja bem, aqui eu ainda o trimestre está caminhando. Não cheguei no último, para a gente conseguir visualizar com clareza o que o ato normativo está nos dizendo. A minha receita bruta está menor que o limite. Se ela está menor que o limite, eu tenho um saldo. 1.250.000 menos 800, vai dar 450.000. 450.000 eu agrego aonde? No limite proporcional. Você vai agregando aqui, certo? Não, mas vamos supor assim, Leandro, ela já teve uma receita de 2 mil, certo? Então, isso aqui não vai valer para frente mais, né? Não, eu tenho que esperar chegar ao final do último trimestre. Não posso falar antes de chegar ao trimestre. Então, a ideia é a seguinte, galera, vamos supor assim, que ela teve uma receita de 2 mil. 2 mil. E o limite é 1.200. 2 milhões. Está aqui só exemplo. Vai ficar 700, né? 700. Eu já tenho aí, nesse outro mês aqui, ó, ele não vai poder compensar mais nada. Ele vai pagar sobre os 900 mil, os 32%. Pronto, né? Sim, isso. 32% vezes 900. Aí vai para o outro, vai pagar 38% sobre 900, vai para o outro, assim por diante, né? Porque só pode compensar no último trimestre, né? Eu tenho que ver agora, Leandro, por quê? Agora volta um pouquinho lá. No semestre, aqui, ó, esse aqui, ó. Não, peraí, volta mais um pouquinho. Aí, ó. Ao trimestre, por que esse aqui, ó? Esse não é o que eu dei sentido aqui, ó. Ao trimestre subsequente do mesmo ano calendário. Explica isso aí para nós. É isso aqui, ó. Eu estou no primeiro trimestre. Trimestre. Minha receita bruta foi inferior ao meu limite, de 1.250.000. Quando eu pegar é superior. Porque eu quero compensar. Poderá ser compensado. Ó, volta aqui para mim. Poderá ser compensado. Não. Compensado poderá ser considerado para fim de apuração. Não é compensado, não, é considerado. Considerado para fim de apuração no mês. Pois é, mas se eu paguei a mais no primeiro trimestre, no segundo trimestre, eu não posso compensar nada, né? Não, eu não vou ajustar nada aqui no limite, não. Eu não vou ajustar nada nesse caso. Eu só vou ajustar nos próximos trimestres se minha receita bruta for inferior ao meu limite. Se for inferior. Aí você vai somar esse, mais esse, aí soma 1.700, entendi. Entendeu? Porque aqui, ó, quando eu pegar aqui 1.250.000 menos 800 dá quanto? 450.000. Então, eu vou fazer o que o ato normativo está nos disciplinando a fazer. Então, 1.250.000 menos 800 dá 450.000. 450.000 mais o limite proporcional de 1.250.000, 1.700.000. Certo? 1.700.000. 1.700.000 aqui, menos 1.500.000 aqui, dá quanto? 200.000. Aí eu ajusto de novo o limite para o segundo trimestre.
1.250.000 mais 200.000. 1.450.000. Tá bom. Aí eu venho para o terceiro trimestre. 1.400.000, aí eu tive uma receita bruta novamente inferior ao limite. 1.450.000 menos 1.400.000, 50.000. 50.000 mais 1.250.000, 1.300.000. Tá? Aí você fala assim, Leandro, mas se aqui eu tivesse 1.600.000, aí eu já tinha parcela excedente. Se eu tivesse 1.600.000 menos 1.450.000, até 1.250.000 eu aplicaria 32%, a diferença eu aplicaria 35,80%. Aí veja, pessoal, que não é o que a gente está falando, é que o ato normativo está disciplinando a fazer. Deixa eu ver se tem mais algo mais. Fala, Vanildo. Para falar. Pode tentar, Vanildo, que eu já vou passar lá para a questão do CBS, senão não vai dar tempo. Ficou um cálculo meio complexo esse negócio desse ajuste aí, não ficou, não? Ficou porque a legislação é complexa, né? Tipo assim, como se diz, né? O diabo nunca te dá as coisas fáceis, né? Por que eles não colocou isso no último trimestre para você apurar? Que você já sabe quanto vai ser a receita anual, aí tu vai saber se vai ter o adicional ou não. Porque isso aí ficou um cálculo muito complexo. Para mim foi mais bagunçado do que aquilo que tu explicou da última vez que tu achava como deveria ser, entendeu? Porque, assim, na IN 2305 de 2025, faltou muita informação, ficou muita lacuna aberta. Por exemplo, o presidente Everaldo perguntou, tá, e no final do ano, né? No último trimestre lá, se o valor do imposto devido for maior, o valor do saldo for maior do que o imposto devido, eu vou compensar ou vou restituir? Eu compenso ou restituo, o que eu faço? A gente não tinha isso. Agora, na 2306, a gente já tem. Agora ele fala isso. Que é o quê? Que é justamente isso aqui, ó. Bota aqui, ó. Bota aqui um pouquinho, por favor. Me permita. Bota daquela. Aí é o seguinte, tá bom. Esse primeiro trimestre, aí ultrapassou, ele vai pagar 750, né? Aí, desse daqui, ele teve menor, não vai pagar nada. Não tem excedente. Nesse daqui, ele teve maior, ele vai pagar sobre 250, né? 1.250.000 ele paga 32, ou 8%, se fosse o comércio, né? O 250 é acrescido 10%. E esse daqui, esse 750, acrescido 10% também, né? Agora, Isso. somando os dois aqui, dá 1.000, né? Exatamente. Agora o que a gente tem que entender aqui, presidente? Peraí. É isso aí que eu queria ver. Peraí. A sua pergunta da terça passada, por isso que eu quis trazer. Peraí. Soma esse, mais esse, mais esse. Dá quanto? Deixa eu lhe explicar da sua pergunta da terça passada. Tá vendo que a receita total deu 5.400.000? Tá vendo? Se eu somar aqui, deu 5.400.000, correto? 5.400.000, tá. Pois é. 5.400.000 não ultrapassou o limite anual de 5 milhões? Ultrapassou. Então, o que ultrapassou quanto? 400. Pois é, ultrapassou quantos mil? Aí o que eu vou fazer que a legislação está determinando? A gente vai pegar os dois excessos, tá? E vai dividir pelo quê? Pelo total do excesso. Tá? Ixi, Maria. Olha aqui o que a legislação está falando. Vanildo do céu, isso é coisa de doido. E o pior, presidente, não é isso não. O pior é tirar do dispositivo legal, extraído da letra da lei, no caso aqui, ato normativo, não é lei, né? É uma norma de procedimentos, e trazer para o cálculo, e trazer para a parte numérica. Esse é que é o complicado. Né? Então, aqui, ó. Escuta, Leandro. Como é que se bolou esse trem, cara? É porque é o seguinte, o que a gente tem que entender, presidente? A gente tem que entender o seguinte, que o que a gente absorve, o que a gente compreende disso? Tem empresa que ela é sazonal. Tem empresa que trimestre ela fatura mais, tem trimestre que ela fatura menos. Do jeito que estava a primeira instrução normativa, tinha muita empresa que ia sair prejudicada. Por quê? Porque eu tinha que acumular receita e tinha que acumular limite. Aqui não, agora ela mudou. Agora eu vou verificar limite do trimestre com limite com o valor da receita bruta do trimestre. Eu não preciso ficar acumulando durante o trimestre. Ou seja, a empresa que tiver saldo no trimestre, ela vai o quê? Aumentar o limite proporcional para quê? Para ter sobra, para ter saldo. E aí eu não prejudico a empresa nos trimestres.
Entende? Leandro, Ah, mas esses pessoal por aí afora, esses figurão, estão dando curso a todo direito, certo? E falando sobre. Aí agora deu para entender bem, certo? é. Presidente, eu vou falar uma coisa que eu ouvi no YouTube. Eu fiquei só 2 minutos e já saí correndo. Assim que for publicada a Lei Complementar 214/25 e trouxe alterações do Simples Nacional, por exemplo, algumas de várias, de 544 artigos e 23 anexos, salvo engano, no artigo 516. Então, o que acontece? Eu vi publicações no YouTube, na internet, que o rendimento de aplicação financeira de uma conta do Bradesco, do Itaú, que uma pessoa jurídica tivesse, ia para a base de cálculo do Simples. Então, assim, é o que eu falo. É o que eu falo. Nós temos que tomar muito cuidado com as informações, porque nós estamos sendo sobrecarregados de informações. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma nova era tributária. Então, assim, para 2026, para esse início de ano, é um ano meteórico. É muita coisa. É tributação de lucro e dividendo, certo? E até para sócio de empresa optante pelo Simples, tá? Isso na âmbito administrativo, né? Nós temos aí acréscimo de 10% dos percentuais de lucro presumido. Nós vamos ter produto ali de PIS e COFINS que eu vou passar a pagar 10% da lista que está pagando o regime tributário dele, tá? Tem a lista de CBS, que eu já tinha que estar destacando há muito tempo e ainda não está destacando e esperando ser aplicada a penalidade, tá? Então, ainda vem mais alteração pela frente. Essas questões de lucro, eu considero já parte do projeto da reforma tributária sobre a renda. Tá? A distribuição de lucro é parte desse projeto. Esse acréscimo de 10% aqui é parte desse projeto. Tá? Então, eu assessor empresarial, eu tenho que estar acompanhando, mapeando essa situação. Agora, o que nos preocupa, muito é o seguinte: nós estamos arbitrando um sistema novo de tributação, e aqui eu já estou falando da reforma tributária sobre o consumo, tá? O IBS, o CBS, o IS, e alguns resquícios do sistema tributário atual, algumas assessorias não têm dúvida. Então, isso é preocupante. Por exemplo, dúvida do fator R. O fator R já é bem vamos utilizar essa expressão aqui. Tá? Então, a gente não pode ter mais, a gente já está entrando no sistema tributário novo. Esses resíduos já eram para estar bem assinados, bem resolvidos. Outro detalhe que eu vi, questão societária nacional. A gente já está entrando numa outra etapa, numa outra janela que traz diversas alterações nacional. Então, por exemplo, eu verifiquei no grupo um questionamento, e isso é uma situação bem antiga. Se eu tenho um sócio no quadro societário de uma outra empresa que não é do regime tributário do lucro presumido, ou do Simples, mas ela é uma União EPP, e ela está no outro quadro, essa pessoa física, ela está no outro quadro de uma empresa nacional, eu não vou aplicar o dispositivo de percentual superior a 10%, não é esse dispositivo que eu aplico, para saber se pode optar pelo Simples ou não. O dispositivo que eu vou aplicar é o dispositivo que, se a outra empresa tiver tratamento jurídico diferenciado, se o total do faturamento superar 4 milhões mil, desenquadra a empresa do Simples. Então, são situações do sistema tributário atual que não é mais para ter resíduos, para ter situações nesse sentido, que é preocupante. Porque, por exemplo, a gente está entrando numa situação agora da reforma tributária do Simples, por exemplo, antes da operação, por exemplo, cálculo de para você localizar a RT12 mudando, tá? Cálculo da FS12 mudando. Então, quando eu falo FS12, eu já tenho que preocupar com o quê? Com o fator R. Certo?
Então, estou mudando todo um cálculo do Simples Nacional. Tá? Então, assim, prazo de opção do Simples Nacional que deixa de ser dentro de janeiro do ano calendário, passa a ser setembro, último dia 1 de setembro, do calendário anterior. E agora, o segundo prazo para escolher ISMS por dentro ou por fora é até abril. Agora, 227 antecipou, mas apertou mais o prazo, agora desceu para março. Então, diminuiu de abril para março. Então, quer dizer, é menos tempo que eu tenho para tomar decisão junto com quem? Com o representante legal da empresa. Então, tem que tomar cuidado. Beleza, cara. Fala, Vanildo. Leandro, você chegou a ver o material que a Receita disponibilizou com exemplos desse negócio aí de tipo um perguntas e respostas, assim como aquele da lei que trata das atas? Danilo, eu vou ser bem sincero, eu olhei e fiquei até com vergonha, sabe? Vou ser bem sincero, fiquei até com Porque vergonha. Por quê? lá, tipo assim, ó, lá tem um exemplo que para mim, ou seja, é 1.800.000, receita de venda, 1.440 e 360.000 prestação de serviço. Ou seja, ele está aplicando o adicional nas duas atividades, está considerando 1.800.000 no trimestre, independente se a receita de cada atividade deu menos de 1.250.000. Na verdade, Danilo, o que ele está fazendo ali, ele está proporcionalizando. É porque, assim, a forma que a Receita Federal explicou não foi uma forma tão adequada. Ali é uma empresa que tem mais de uma atividade econômica. Aí ele colocou lá um exemplo salvo engano, agora de cabeça foi Leandro, 1.800.000. cortando o seu áudio, está cortando, acho que não tem. O exemplo que a Receita Federal não foi um dos melhores que ela colocou lá, não. Ela foi uma empresa que tem superior que tem mais de uma classificação econômica no lado construtivo. Mas, assim, foi terrível. Aquele pergunta de repórter da Receita Federal, eu olhei e, sinceramente, fiquei vergonha. Podia ter dado uma melhorada. Não, Alguém quer resumindo, fazer assim, pergunta? eu queria até, eu pensei que isso aí, quando eu vi a lei falando, eu vi um resumo, lá, eu pensei assim, não, é por trimestre. No final do ano eu vou olhar no último trimestre eu vou ver o do anual. Então, só olho para o trimestre. 250.000, aplico o adicional. Passou 250.000 no trimestre, aplico. Mas pelo jeito aí não é bem assim, o buraco é mais embaixo, ou seja, Ali, foi pior. Como diz, a emenda ficou pior que o soneto, tem um ditado que diz. ali, eu vou te falar a verdade, eu esperava mais, eu esperava que eles fizessem um material que tirasse mais dúvidas, né? Então, assim, na verdade, ali foi um Ctrl-C, Ctrl-V da IEM, mas ainda foi um Ctrl-C, Ctrl-V mesmo, assim, bem assim, vamos usar uma expressão chula aqui, feijão com arroz, assim, sem tempero. Arroz com feijão sem tempero. Não, bem porca, né? Uma explicação bem porca da receita, para falar a verdade. Porque, veja bem, eu tenho tantas variações aqui, eu tenho uma gama de variações aqui, que você tem que observar. Então, por exemplo, a situação mais tranquila é que se tudo for, sempre que eu tiver por exemplo, sempre que eu tiver receita no trimestre aqui superior ao proporcional, tá ótimo, essa situação de conforto, tá ótimo. O problema, por exemplo, que nosso, primeiro trimestre 1.800.000, tá muito tranquilo. Você já sabe que 32 se aplica no 1.250 e 35,20 se aplica na diferença. Tá? O que passou em ano nesse mês, aliás, no excesso, se aplica 35,20. Se fosse comércio, 8,80. E aqui em cima, 800. Aqui está tranquilo. O problema é quando a gente começa a vir para cá. Que aí a minha receita bruta é inferior ao limite. Se a receita bruta é inferior ao limite, o que eu vou ter que fazer? Segundo a IEM, conforme a IEM. Ela fala que que a diferença, quando a receita bruta ela for inferior ao limite proporcional, a diferença pode ser considerada para fins de apuração do quê? Do limite. Então, ou seja, no nosso caso aqui, 1.250.000 menos 800.000 dá quanto? 450. Então, como ela fala para mim considerar para fins de apuração do limite, aos trimestres subsequentes, o que eu faço? 1.700.000 eu jogo para cá, que é 1.250.000 mais 450, que é a diferença do primeiro trimestre. Aí faço a mesma coisa aqui, ó. Mas aqui sempre você nota que a receita bruta, ela sempre está inferior ao quê? Ao limite proporcional.
proporcional, certo? Então, assim, eu tenho que saber como é que isso aqui se comporta, até para saber se o software que eu utilizo está fazendo certo, né? Porque senão, chegando no calendário, você paga mais, você paga menos. Essa proporcionalidade não teria que ser no segundo trimestre, 2 milhões e 500, não? Que conta é essa, gente? Que a pessoa... Ô, Leandro, Oi. Leandro, então é o seguinte, aí você volta aqui, volta nessa daqui, ó. Essa é boa, viu? Mas é uma capa. Aí essa daqui, 800 menos 1.200, então ele está com crédito de 1.700, não é isso? Aqui ele está 450 mil de saldo. Aí eu somo 450 com um limite de 1.250.000. Pois é, aí é o seguinte, esse 1.800, ó, esse 1.250.000 menos 800 deu quanto aqui? 450 mil. Aí eu ajusto o limite. Deu Tá bom. 450. 450. 450. Aí você vai pegar 1.250 mais 450, dá 1.700, né? Aí o limite dele aqui, ó, o limite dele aqui aí vai ser da agora para frente 1.700, né? Aí ele não vai pagar nada. Não, aí veja bem. Aqui, por exemplo, olha qual que é o. Ih, mas é um caso sério. Nossa. Ó, toda vez que minha receita bruta ela for inferior ao meu limite, eu não tenho excedente. Eu não tenho excedente. Leandro, é o seguinte, ao invés de você colocar esse 1.700 aí, crédito crédito do primeiro trimestre. Aí eu tenho um crédito de 450, né? Crédito do primeiro trimestre. Aí aqui eu tenho um crédito de 450, um crédito do primeiro semestre. Aí eu pego o primeiro semestre, aí somando com o outro, dá 1.700. E se eu vender 1.500, não vai pagar nada, certo? Não tem excedente. Aqui no nosso exemplo não tem excedente. Aqui, para ter excedente, por exemplo, vamos supor, se aqui tivesse 1.600.000, aí eu teria excedente. Por quê? De 10%. Porque minha receita seria superior ao quê? Ao meu limite. Proporcional ajustado, tá? Ajustado. Aí eu teria 10%. 1.250.000, e o que passar de 1.250.000, aí eu, de 1.250.000 aplicaria 32%, e o que faltasse para chegar nos 1.400.000, eu aplicaria 35%. Faz uma tabelazinha aí, ó, crédito primeiro semestre, crédito segundo semestre, crédito terceiro trimestre, pronto. Mas o importante, presidente, não é a tabela. O importante é entender o raciocínio da legislação. Eu entendi. Agora que eu fui captar aqui, ó. Aí, se você colocar aqui, para o pessoal entender melhor, crédito, aqui, ó, porque você tem um crédito aqui de 450 no primeiro trimestre, né? Aí você vai pegar esse crédito do primeiro trimestre, somar com esse crédito que ele tem aqui, de 1.250, dá 1.700, né? Isso. Aí, esse 1.700 menos 1.500, aí vai sobrar um crédito no terceiro, no segundo trimestre. No segundo trimestre vai sobrar um crédito de 200. Isso. Aí, 200 mais 250, mais 200, mais dá 1.400. Aí ele vendeu aqui 1.400, aí sobrou, aí ele vendeu 1.400, o crédito dele aqui, ó, somando os 200, mais 250, dá 1.450. E ele teve uma receita de 1.400, não vai pagar nada, não vai acrescentar em nada. Não tem excedente. Não tem excedente. Não tem excedente. Mas essa aí foi excelente, cara. Aí vai o 4 trimestres, vai. Não, aí a gente vai para o nosso outro exemplo. Aqui, ó. 4 trimestres que eu fiz foi já no nosso outro exemplo. O crédito, o crédito, 4 trimestres. Nossa, mas aí não vai dar mais nada. Foi 900 a receita. Isso. Só que esse exemplo aqui foi para demonstrar o que a gente mostrou, que
a receita bruta acumulada, Agora eu entendi bem agora. no último trimestre. Só no trimestre que eu tenho que ver a receita bruta acumulada. Certo? Aí Agora eu tenho que entendi bem, verificar. Leandro. Isso. Aí essa Entendi bem, receita cara. bruta, ela foi inferior ao limite anual. Primeira coisa que eu tenho que observar, ela foi inferior ao limite anual? Então, vamos lá. Só ver aqui rapidão. Ó, foi. Aqui no nosso exemplo, ó, 4.700.000 é inferior ao quê? A 5 milhões. Aí o que eu tenho que fazer? Aí o que eu tenho que fazer? Primeira coisa que eu tenho que saber, já não incide 10% no trimestre. Ponto. Já não incide mais. Tá bom, Não, mas espera eu aí. esperando aqui, ó. Bota a tabela para mim lá, por favor. Tá bom. Aqui, ó. Olha, o primeiro trimestre, não. Primeiro trimestre. Não, volta naquela outra. Aí, é isso aí. Aí ele ficou com crédito 200 aqui, ó. Vamos tomar esse crédito. 200. Não, não, não. De 450, né? 450 foi ele somou o crédito. Aí, 450. Aí, o 450 mais 1.200 dá 1.700. Aí, nesse caso aqui, ele sobrou 200. 200 de crédito. Aí, no terceiro trimestre, 1.400 mais 1.500. Aí, no terceiro trimestre, aí ele vai sobrar 50. 50 reais aqui, ó. Aí, Mais um quando for no quarto trimestre, ele tem 50 reais de crédito. Aí Aí, milhão. no terceiro trimestre, aí 1.200, ó, 1.250, mais 50, aí ele pode vender até 1.300 reais. A Não vai verdade é pagar assim, ó, nada. isso. Esse 1.300.000 aqui, de limite ajustado ao terceiro trimestre, iria para cá, tá? Já o limite ajustado no quarto. Aí eu só precisaria saber a receita bruta. Para quê? Para saber se a receita bruta fosse maior, eu tinha o adicional de 10. Se ela fosse inferior, eu ia aplicar a mesma situação com uma diferença. Como eu já terminei o ano, eu estou no quarto trimestre, aí o que eu ia adotar? Aí eu já vou adotar essa regra aqui, ó. No último trimestre do ano calendário, eu tenho que considerar o quê? A receita bruta acumulada. Se a receita bruta acumulada ela for inferior a 5 milhões, aí eu dou essa tratativa aqui, ó. Eu dou essa tratativa. E qual que é a tratativa? Peraí. Calma, vamos voltar, volta lá. Volta lá, por favor. Quer dizer que no quarto trimestre, ele não tem crédito mais, né? Não, eu tenho que olhar, eu vejo, eu faço a mesma operação que eu estava fazendo antes, só que eu vou ter que depois somar a receita bruta acumulada toda. Tá bom, Então, volta lá naquela tabela, por favor. Qual aqui? Me desculpe eu estar perturbando. Vai, volta mais, volta. Volta. Aí, essa aqui. Aí eu tenho assim, aí eu tomou 100 aqui, sobrou 100 aqui. Aí, esse aqui, mais esse, mais a receita do. Se ele vai pagar, se ultrapassar 5 mil, aí ele vai pagar. Não interessa os 50 reais o crédito que ele tem, não, né? Não, aí eu tenho que considerar a receita bruta acumulada e comparar ela com o limite de 5 milhões. Para imposto de renda, tá? Comparar com 5 mil. Não interessa, esse crédito que ele teve aqui, ó, eu vim de pouco aqui, ó, eu vim de pouco aqui, eu vim de pouco aqui, eu vim de pouco aqui, aí não vai interessar o crédito mais. Isso. Aqui isso aqui já está superado, esse raciocínio aqui já está superado. A questão é só isso aqui para me finalizar, para mim para outro assunto. Chegou no outro trimestre, é superior aqui a 5 mil, não interessa o que eu paguei a menos. Isso. Aí o que acontece? Cheguei no quarto trimestre. Tá bom. Se eu cheguei no último trimestre, eu já sei como é a receita bruta acumulada. Tá. Ela é inferior ao limite? Então, peraí. Se ela é inferior ao limite, eu já tenho uma certeza. Não incide 10% no último trimestre. Não, já tenho certeza. Aí o que eu faço? Recalculo o imposto de renda, sem o acréscimo de 10, apuro a diferença com os 10, o resultado eu vou deduzir do quê? Eu deduzo a diferença no imposto de renda devido, que é isso aqui, ó. Por exemplo. Aqui, ó.
eu fiz aqui para a gente ter uma leitura mais clara. O único trimestre que a gente teve excesso foi o quê? Foi o primeiro. Foi o único. A gente, dos 2 milhões. Então, segundo o ato normativo, o que a gente tem que fazer? Ó, eu calculo o imposto de renda sem os 10% para mim chegar na base. Então, sem os 10% seria o quê? 640 mil. 640 mil menos 664, que é o que deu primeiro aqui, ó. Aqui, ó. 664 porque eu apliquei os 35,20. O ato normativo pede para me fazer diferença com e sem os 10%. Então, cheguei nos 24 mil. 24 mil vezes 15%, 3.600. Aí, o que eu faço? Qual que seria o imposto de renda devido? Do quarto trimestre. Quarto trimestre deu 900 mil. Tá? A receita do quarto trimestre. 900 mil vezes 32 vezes 15, 43.200. Eu não achei a diferença aqui, 3.600? Achei. Aqui vai ser o imposto do quarto trimestre. Aí o que o senhor perguntou na terça passada. Leandro, se esse valor fosse superior ao devido, aí a instrução normativa trouxe expressamente o que a gente não tinha na passada. Falando, olha, se o valor do ajuste for maior que o imposto a pagar no quarto trimestre, aí o contribuinte ele pode restituir ou compensar. Aí por isso que eu falei, a gente não podia afirmar que podia compensar sem a gente ter uma base sólida legal para afirmar isso. Não dava para falar. Eu repito, fazendo uma analogia aqui, é igual a tributação de lucros e dividendos. A Receita Federal não se posicionou no trimestre em que a retenção for maior que o valor do lucro. Ela não se posicionou até agora nesse sentido. E qual que é a nossa orientação técnica? Faz o reajuste do rendimento. Eu não vejo outra saída se não fizer o reajuste do rendimento. Mas ela teria que se posicionar. Ela não se posicionou aí. Faz sentido. Tá. Agora volta um pouquinho atrás. Faz sentido o que está falando aí, ó. Volta um pouquinho. Aquela quando fala do semestre anterior, subsequente. Qual? Aqui? Peraí. Não, 800. Não, conta mais agora. Bota mais. Aí, peraí. Ao trimestre subsequente. Esse aqui, ó. Esse daqui é o que o Leandro fez agora com aquele crédito. É claro que vai compensar. Essa é o que da questão. Está certinho, senhor Leandro. Eu acho. Né? Eu não coloquei a linha do quarto trimestre, porque a ideia aqui é contextualizar o que o ato normativo está determinando, está disciplinando, que é o quê? Que eu tenho que considerar a diferença para apuração do limite. Eu considero essa diferença. Entendeu? Por isso que eu estou pedindo para você, ao invés de colocar 1.700 aqui, colocar um crédito. Eu poderia abrir uma coluna aqui e colocar aqui 450 mil de crédito. Aí... exato. Leandro. Oi. Deixa eu te fazer uma pergunta. Assim como o diabo passa o dia lendo a Bíblia para achar as brechas na lei, aí está escrito após a vírgula, né? A diferença poderá, não é deverá. E é isso, não é obrigação, é uma faculdade. E aí, o que tu me diz? Faculdade, isso. Mas aí, o que acontece? Se eu não repito ou ajustar, eu vou levar prejuízo aqui. Porque na minha cabeça seria o seguinte, ó, eu olho 250 mil por trimestre e morreu. No final do ano, no último trimestre, que eu vou olhar para a receita bruta e ver se vai dar os 10% ou não. Não, mas aí lá no você pode recolher a mais ou a menos, dessa forma. Não, mas no final do ano eu vou ver se eu passei dos 5 ou não. No último trimestre lá eu ajusto, não é isso, não? Não, é assim. Você tem que pensar que você vai trabalhar o caixa, né? Do cliente. Vanildo. Ô, Vanildo, se você não fizer o que o Leandro fez aqui, ó, quando chegar no segundo trimestre aqui, você vai pagar a diferença de 250. Mas o problema é que tá, igual eu falei, o diabo fica vendo na letra da lei, ali tem uma vírgula. A diferença poderá. Cadê outra interpretação? Você poderá fazer isso. Se você não quiser, você paga 250 o acrescido, pronto. Aí é para
Quem pensou nisso aí, o cara deve assim, rapaz, eu sempre mexi com lucro real, balancei de suspensão redução, a me jogaram aqui na legislação do presumido. Ele está lá no Ministério da Fazenda, né? Vou pensar aqui, me pediram para aumentar a receita, né? O governo está precisando. Vou pensar aqui umas fórmulas aqui. Aí ele pensou com a cabeça de lucro real, falou assim, eu vou jogar isso aqui dentro do presumido, ó. Presidente, Everaldo, tem outro detalhe aqui, tá? A gente vai nessa, não dá para falar um pouco do outro assunto. Não complica não, cara. Lembra que eu estou afirmando que o limite anual de 5 milhões é para o imposto de renda. Para a contribuição social, não é 5 milhões. Para a contribuição social, é 3.750.000. Então, cuidado. O raciocínio é o mesmo. Aí. Mas o limite não. Aí. Nos termos da IE 2305/2025, o marco temporal, o início da eficácia, o imposto de renda e o imposto de importação é para a partir de 1º de janeiro de 2026, ou seja, para o primeiro trimestre. Para os demais tributos, ou seja, contribuição social sobre lucro líquido, PIS, COFINS, IPI, a partir de quê? A partir do segundo trimestre, a partir de 1º de abril. Então, a partir do segundo trimestre. Se eu estou no segundo trimestre, eu não posso considerar 5 milhões igual eu estou considerando para imposto de renda. Eu já vou considerar 3.750.000. Geraldo. Não, é só perguntar. Só eu que está cortando a voz do Leandro, não estou entendendo nada que está falando. Se for só eu... Não, realmente está cortando. A minha também está cortando. Não estou entendendo nada que ele está falando, infelizmente, né? Entendi mais ou menos, Geraldo. Melhorou? Mas, Melhorou. infelizmente, é o microfone dele. Melhorou, Geraldo? Tem hora que melhora, tem hora que fica zeradinho, mas tem hora que... Agora, tá bom? Agora melhorou. Aí, começou a cortar de novo. Tá. Vou acompanhar pela nossa aí. Tá bom. Obrigado. Então, tá. Deixa eu entrar para o assunto que a gente... Inclusive, até o assunto da nossa pauta. Né? Falou tanto do presidente que já é 8h31. Abraão. Everaldo, boa noite, Everaldo. Boa noite, doutor Leandro e os demais participantes aí. Everaldo, poderia pedir ao Wesley publicar essas tabelas aí que o Leandro soltou aí nos grupos, né, para a gente acompanhar na legislação e acompanhar aí também para... Provavelmente tem muitas dúvidas, né? Entendeu? Concordo. Doutor Leandro, Sim. Hipoteticamente, uma empresa no ano 2026 faturou 4 milhões. O limite é 5 milhões, então sobrou 1 milhão, né? Esse 1 milhão eu não posso levar ele para 2027, né? Não, nesse formato você não vai levar nada para o ano seguinte. Tudo se resolve. Aí falando no calendário, né? Tudo dentro do ano você resolve. Você não transporta nada para janeiro para o próximo trimestre do ano seguinte. Tudo se resolve no ano seguinte. Começa do zero. Começa do zero. Exatamente. Você não transporta nada para... O máximo que pode acontecer é você compensar ou restituir. O máximo. Eu sei. Uhum. Tá? Beleza, é isso aí. Agora, Abrão, lembrando, tá? Lembrando novamente. O limite anual de 5 milhões é para imposto de renda. Contribuição social sobre lucro líquido é 3.750.000. Tá? Beleza. Uhum. Por quê, Leandro? Porque começa a partir do segundo trimestre, para a contribuição social. Aí, em vez de eu pegar 5 milhões e dividir por 4, eu pego 5 milhões e divido por quanto? Por 3. 3 trimestres. Quer dizer que a contribuição social vai começar no segundo trimestre. Isso, a partir de 1º de abril. Aí eu pego 5 milhões e divido por 3 em vez de dividir por 4. Quase a mesma coisa. Agora o raciocínio porque quando eu pegar 3.050.000, 3.050.000 e dividir ele por 3, vai chegar nos 1.250.000 proporcional. Mas assim, Abrão, na hora que eu for somar a receita bruta acumulada, eu tenho que saber que o limite anual é 3.050.000, que aí o cálculo muda.
nessa hora o cálculo muda. Meu Deus. Isso aí era só no ano de 26, aí de 27 muda tudo, né? Aí 2027, boa, Abrão. Aí 2027, 5 milhões para todo mundo. Exato, Tá? Por 2. Abrão? Oi, Hein, velho? Abrão? Sim. Você imagina quantos contabilistas do Estado de Goiás não estão sabendo disso? Ô, Geraldo, tem gente ainda, hoje eu vi no grupo gente correndo atrás do NBS. Então, o pessoal não tem conhecimento nenhum dessa tanto a evolução tecnológica como a evolução da 2014, essas mudanças todas aí, né? Então, por isso é importante esse trabalho que está fazendo aí no sindicato, porque igual o Carlos falou, né? Quem quer estudar, participa da reunião. Quem não quer, não participa, né? E outro detalhe, Abrão, e outro detalhe que eu costumo sempre falar, às vezes, no calor do momento, por exemplo, voltando ali no tema, bem rapidinho, na distribuição de lucro e dividendo, muito se focou na questão da ata. E com toda razão, né? Estou tirando razão. Com toda razão, porque é o que tinha que fazer correndo. Aí o ministro Nunes Marques proferiu uma medida cautelar, mas ela vai ser julgada em fevereiro e ela tem possibilidade de ser derrubada. Todo mundo que está na área empresarial tem que saber disso, tem que ter essa ciência. É uma exceção, mas pode acontecer, tá? Mas o que eu quero dizer? Muito se focou na ata, né? Mas, por exemplo, será que eu não vou ter que rever com essa tributação de lucros, tá? E dividendos agora? Será que eu não vou ter que rever as cláusulas do meu contrato no tocante a lucro? Né? Então, assim, às vezes eu estou pensando só na ata. Mas meu foco foi só na ata, ou meu foco foi só para não tributar a distribuição. Mas será que eu não vou ter que alterar alguma cláusula do meu contrato social? Será que eu não vou ter que passar agora a trabalhar com distribuição desproporcional de lucro? Que é legal, tá? Que é legal. A distribuição desproporcional é legal. Será que eu não vou ter que mudar? Será que eu não vou ter que repensar contratos automáticos da junta comercial quando eu estou constituindo a empresa? Será que eu não vou ter que repensar? Usar só o contrato padrão da junta sem alterar nenhuma cláusula? Né? Então, assim, muito se focou na ata. E com razão. Mas agora eu tenho que abrir a mente para quê? Porque agora, a partir de janeiro de 2026, é fato gerador novo. Então, eu tenho que pensar em todas as situações possíveis. Porque eu tenho sócio de serviço também, né? Eu tenho sócio que é de serviço. Né? Então, assim, ele entra na sociedade com o quê? Com a mão de obra dele, prestando serviço. Então, uma série de situações que eu tenho que ter amplitude para me atender, na verdade, assim, para tentar reduzir a carga tributária do empresário, que é o que ele quer no final. Ele quer solução. Essa parte aqui que nós estamos vendo hoje, isso aqui você não vai sentar numa reunião com o empresário para explicar com essa riqueza de detalhes. Você vai no elemento central no que ele precisa, que é a redução da carga tributária. Para ele interessa isso. Talvez você até faça uma apresentação dessa aqui, mas muito mais resumida. Você não vai entrar com esses detalhes que a gente está entrando. Porque isso não interessa para o empresário. O resultado final dele é a redução de alíquota. Né? Mas beleza, pessoal. Deixa eu ver se dá tempo, presidente, de eu falar só uma coisinha aqui do IBS da CBS. E outro detalhe, viu, Fábio? Depois eu vi algumas dificuldades em relação à tabela do imposto de renda. E eu vejo assim que não se está conseguindo separar a tabela do redutor com tabela nova de imposto de renda. Então, assim, tabela nova de imposto de renda nós não temos publicado oficialmente, nós temos a de maio de 2025. A tabela que se fala é a do redutor. Tá? Aí eu acredito que o software faz isso, esse redutor está interno no software e ele já tem que fazer o cálculo reduzindo para pagamentos em janeiro de 2026. Então, assim, está tendo essa dificuldade de discernir o que é tabela de imposto de renda, que vai haver uma tabela nova por conta do reajuste salário mínimo, salário família, vai haver, mas não confundir com a tabela do redutor, que é para
reduzir a zero o imposto de renda para quem recebe rendimento até 5 mil e para reduzir progressivamente aí uma redução progressiva de 5.001 centavos a 7.350 mil. Então, tem que tomar cuidado. Né? Ninguém vai conseguir atualizar a tabela no software, porque não tem tabela. Então, ninguém vai atualizar. Né? O pessoal está perguntando, quer que eu lá ligue, eu explico isso aí. Aqui, só ver se dá tempo da gente falar alguma coisinha ainda da pauta. A gente focou muito no lucro presumido, mas também o lucro presumido era importante. Bem, pessoal, bem rapidamente, tá? Não sei se vai dar tempo de 8h40. Está acontecendo também, pessoal, uma dificuldade no apontamento, na sinalização, na consignação ali do NBS, principalmente nas notas fiscais de serviço. Tá? Então, veja bem, por que eu tenho que tomar cuidado? Porque a gente bate sempre na mesma tecla, que antes de eu pensar em tributação, antes de eu pensar em NBS, eu tenho que entender o modus operandi da empresa. Eu tenho que entender o modelo de negócio dela. Então, por exemplo, só bem rapidamente aqui para dar tempo. Numa atividade econômica, tá, de venda de certificado digital, eu tenho que tomar cuidado no que eu vou apontar na nota fiscal de serviço no tocante a NBS. Só que para mim saber o que eu vou apontar, para mim saber determinar NBS, eu tenho que entender o modelo de negócio do cliente. Então, você veja bem, se eu vendo certificado digital, um exemplo, tá, que eu trouxe aqui, eu tenho que tomar cuidado porque nessa classificação econômica eu tenho vários NBS. Só que vai depender do que o meu cliente ele executa, do que ele operacionaliza. Então, por exemplo, se eu tenho essa atividade de portais provedor de conteúdo e outros serviços de informação, a empresa que vende certificado ela está aqui. E olha, Fábio, que eu já vi empresa com classificação econômica que vende certificado digital de serviço combinado de escritório. Se eu tiver serviço combinado de escritório, tudo na nota vai errado daí para frente. Tudo daí para frente vai errado. Então, olha só, certificado digital. Tá bom. Aí eu tenho que definir. Para certificado digital, eu tenho 2 NBS possíveis. Tá? Para o certificado digital. Se for, por exemplo, vamos pensar que esse certificado digital é para mim buscar informações lá no ECAC da Receita Federal, por exemplo. Eu tenho esses 2 NBS possíveis. Tá? Então, eu tenho serviço de oferta de conteúdo de portal de busca na rede mundial de computadores e tenho serviço de oferta de outros conteúdos de acesso imediato. Na nossa avaliação, o certificado digital que eu busco, tá? Eu busco informações lá no ECAC da Receita Federal, eu utilizaria esse NBS, não 2 NBS. Tá? Na nossa avaliação. Agora, Leandro, o porquê desse cuidado? Porque o pessoal está chegando a penalidade por falta de cumprimento de obrigação acessória. E as penalidades são pesadas. Tá? Elas foram produzidas pela Lei Complementar 227 de 2026. Tá? Então, são pesadas. Então, por exemplo, aqui uma possível penalidade de eu emitir com o NBS equivocado. Emitir ou utilizar documento fiscal não idôneo, inclusive o documento auxiliar ele vinculado, que é o DAMP, né? 66% do valor do tributo de referência. Aí, por que aqui tem uma sintonia? O NBS tem que estar numa sintonia. Por quê? Aqui ainda está faltando eu definir o Código de Situação Tributária do IBS da CBS, o Código de Classificação Tributária e o Código de Indicador de Operação. E eu ainda tenho que definir o local da operação, para onde o IBS é devido. O IBS e o CBS é devido. Aliás, não digo nem o CBS, porque o CBS é federal, mas o IBS, que é estadual e municipal. Para onde o IBS é devido aqui? Ainda faltaria mais isso. É o lugar do adquirente, né, não? Não, aí tem que saber classificar, não tem regra. Não tem regra, Vanil. Tem que pegar o segmento econômico e pegar aquele segmento econômico e avaliar para saber para onde o IBS é devido.
Por quê? Na venda de certificado digital é uma coisa, na locação é outra. Não, Na mas esse construção, exemplo teu aí de certificado, não seria o local do adquirente? não, eu tenho que avaliar na legislação particular. Eu tenho que avaliar no dispositivo. Se eu classificar ele como demais serviço, aí o resto vai ser o local do domicílio principal do adquirente. Aí não é que é do adquirente, é do domicílio principal do adquirente. Aí faz todo sentido. Ah, Leandro, não é a mesma coisa? Não, porque ele pode ter vários domicílios. Tá? Então, tem que tomar cuidado com essa situação. Principalmente quando for se tratar de pessoa física. Aí complica mais ainda. Porque ela pode ter vários domicílios. Tá? Mas a regra aqui é seguir o CNPJ. Se for CNPJ, é seguir o cadastro do CNPJ. Mas o que eu quero contextualizar aqui, pessoal? Penalidade, ó. Penalidade 66% do valor tributo. Eu coloquei aqui possível, porque vai depender. Tem outros dispositivos que eu poderia qualificar. Tá? Se isso aqui evoluir para fraude, tem outra penalidade. Se evoluir para fraude, tem outra penalidade. Agora, outra situação dentro da mesma classificação econômica. Ó, essa classificação econômica é certificado digital. Mas olha essa aqui, ó. Mesma classificação econômica, tá? Mas olha o que a empresa faz? Banco de dados para pesquisa e análise. Aí eu pergunto, o NBS é o mesmo? Não é. Ó, aqui é o 1506-2900. Olha aqui, para esses dois é igual? Não, mas eu tenho a mesma classificação econômica. Aqui. Ou seja, pessoal, se eu não sei o modelo de negócio do cliente, eu não vou conseguir emitir essa nota fiscal de serviço eletrônico correta. Tá? Eu não vou saber definir o NBS. E, ó, se ela for constituída em classificação econômica equivocada, aí é impossível o documento fiscal de serviço sair correto. Os apontamentos, as obrigações acessórias saem corretos. Aí outra penalidade aqui, ó, e essa penalidade aqui ela é dramática. Olha só. Instalar ou manter instalado programa, software, aplicativo fiscal ou solução tecnológica que possibilite a emissão de documentos fiscais com supressão ou redução do valor do tributo. Ou seja, se o contribuinte tiver um programa instalado lá no estabelecimento dele, e esse programa, essa solução tecnológica, esse software, ele possibilitar a emissão de nota fiscal eletrônica com supressão ou redução de valor de tributo, já tem penalidade. Tem penalidade para quem instala, o contribuinte, e tem penalidade para quem desenvolve, ou seja, a empresa de TI ali, de tecnologia da informação. Aí a multa aqui é o quê? Ó, sem o PF por equipamento. Essa brincadeira aqui vai dar o quê? Vai dar o quê? Vai dar uns 20 mil reais. Tá? E aqui ainda falta definir o CST dessa operação, o CCLES-TRIB, que é o Código de Classificação Tributária, e o Código Indicador de Operação. E saber para onde é devido o IBS. Saber para qual município e para qual estado é devido o IBS. A depender da contratação desse certificado digital. Da exploração de banco de dados para pesquisa e análise. Então, vocês veem, pessoal, a mesma classificação econômica, mas com diversos NBS. Quer ver outro exemplo? Olha aí, ó. Suporte técnico, manutenção e outros serviços de tecnologia da informação. Eu posso ter essa classificação econômica desenvolvendo o quê? Eu instalei um antivírus na máquina, no computador. Estou instalando antivírus. Eu tenho NBS. Mas cuidado. A mesma classificação econômica eu posso ter o quê? Helpdesk. O que é Helpdesk? Eu ligar para o suporte do nosso programa. Por exemplo, vocês ligam para o suporte do sindicato. É Helpdesk. Mas esse teste do Helpdesk é o mesmo desse aqui, de instalação de antivírus na máquina? Não, não é. Então, ou eu sei o que meu cliente explora, ou eu sei o modus operandi dele, ou não tem jeito da nota fiscal de serviço ser correta. E aí tem também as penalidades, né, como eu mostrei anteriormente. Então, a gente vai ter que ter cuidado nesse sentido, porque senão as notas fiscais de serviço eletrônico, às vezes ela pode ser validada, ela é validada mas dentro de uma inconsistência.
Eu estou validando, apontando NBS, mas eu não estou sabendo. Se validar e passar, aí você já está num ambiente digital, né, uma plataforma digital, os dados vão para a plataforma digital, passam por um crivo, um layout digital. Então, aí você vê a diferença de emitir uma nota fiscal de serviço num emissor público do município. É uma coisa. Eu emitir nota já na plataforma nacional é outra. Ou eu emitir por um sistema emissor próprio, esse sistema emissor próprio que eu pago, ele vai mandar essas informações para serem o quê? Para passarem por um layout da plataforma nacional. Ou seja, eu só aumento o caminho, mas o resultado é o mesmo. Vai ter que a ENCAT, que é a plataforma que vai validar essa emissão de documentos fiscais. Ela que vai fazer a validação. Agora, ela não vai sair lendo modus operandi de cada empresa, né? Mas ela pode detectar inconsistências aí no meio do caminho. Então, assim, e as previsões de multa são pesadas. Como eu falei, tem multa até para o software que suprime e reduz tanto para o desenvolvedor como para o contribuinte que está instalado no estabelecimento. Ó, por exemplo, se eu for destacar uma lista teste, se eu colocar no documento 0,06% e 0,54% de BS-CBS, e na hora era 0,1 e 0,9, eu suprimi ou reduzi. Nesse caso, eu reduzi o tributo. Não era 0,6 e nem 0,54. Era 0,1 e 0,9. Então, tem que tomar cuidado. E a penalidade está chegando. Tá? Um detalhe, viu, Fábio, que eu também observei no grupo, muito importante, eu vi uma assessoria informando que tem uma empresa emissora fiscal de serviço eletrônico que não tem os campos do IBS-CBS. E como que ela trataria isso no cliente dela? Isso é preocupante. Né? Então, assim, por mais que houve essa flexibilidade, a penalidade ela está chegando. O IBS-CBS para quem não destacar, para quem não colocar o CST7, CCLES CRI. Então, qual que é a nossa orientação técnica? Que as empresas já venham destacando isso a partir de janeiro, fevereiro, março, tá? Já venham destacando. Não espere a penalidade ser aplicada, porque a empresa que não fez isso em 2025 e vai usar a flexibilidade até agora, ela também não vai fazer, ela vai esperar chegar em cima do mês que a penalidade vai ser aplicada, que é o primeiro dia do 4 mês frequente. Cuidado. Então, pessoal, aqui é um exemplo do suporte técnico, tá? Aí um outro detalhe. Está cortando. Está cortando, né? Cuidado, suporte técnico é diferente de reparação e manutenção de computador. Outro exemplo. Ou seja, eu já botei outro NBS. Só que também é diferente. Aí eu não tenho uma classificação econômica de suporte técnico. Né? Aí a classificação econômica é diferente. Mas é no sentido de quê? É no sentido da classificação econômica correta nos atos constitutivos da empresa, que aí não tem como emitir nota fiscal de serviço eletrônico correta. Tá? Então, assim, pessoal, isso aqui, essa situação, é uma das situações que eu demonstro no meu treinamento que eu faço fechado sobre reforma tributária, sobre o consumo. Eu explico isso aqui com clareza, tá? Eu trago isso aqui com clareza para que o profissional ele não seja refém de planilha, de governo, seja refém de receita de bolo, que ele entenda o racional das coisas, tá? Que ele não fique refém de revista, que ele passe a ter autonomia intelectual. Ele entenda as coisas, refém. Ele sabe essa corrente dele e sabe entender cada situação ali do cotidiano do cliente dele. Então, por exemplo, isso aqui tem que estar claro na lista, senão a nota fiscal de serviço não sai correta. Esse é mais algum exemplo? Eu acho que outro exemplo também muito claro. Eu não posso confundir, por exemplo, representação comercial, representante comercial com o quê? Com corretagem na compra e na venda. Tá? Eu não posso confundir representante comercial com corretagem na compra e na venda. Por quê? NBS diferente. E
Na classificação econômica de corretagem na convênio de imóveis, eu ainda tenho desdobramento. Porque eu posso estar intermédio de imóvel residencial, não residencial, né? Ainda tem desdobramentos aí. E outra coisa, eu não posso entrar aqui com cabeça de ISS, senão eu falho. Por quê? Se eu for observar o segmento hoje de corretagem na convênio de imóveis, o excesso é devido aonde? No local do estabelecimento prestador. Mas vai ser assim que IBS na reforma tributária? Na reforma tributária, o IBS é devido aonde? No destino. Agora eu tenho que tomar cuidado com esse destino, porque tem variações. Aí eu tenho que tomar cuidado. E aqui eu ainda tenho que determinar o Código de Situação Tributária, o Código de Classificação Tributária, o Código Indicador de Operação. E saber essa devida. Né? Eu tenho que saber para onde IBS é devido. IBS, o F, esse Estado, e o IBS município. Então, pessoal, as orientações que a gente queria trazer aqui sobre a reforma tributária sobre o consumo. E, assim, pessoal, um detalhe acho muito importante que eu estou vendo pouca gente comentar. O segundo prazo de opção para recolher o IBS e o CBS do Simples Nacional, ele diminuiu, tá? Era abril, diminuiu para março, para o último dia de março. Então, o tempo, ele encurtou para a tomada de decisão, tá? Então, assim, muito cuidado com isso, para não perder esses prazos aí vinculados aí a opção de recolhimento de IBS e CBS por fora da guia do DAS ou por dentro da guia do DAS, ou seja, pelo regime único ou por fora do regime único. Quer perguntar alguma coisa, Vanildo? Não, eu ia perguntar, mas a respeito daquele lucro presumido, eu vou estudar mais o caso, porque, na verdade, se a própria o órgão tributante passa umas orientações aqui, por exemplo, na orientação da Receita aqui publicada ontem, lá, perguntas e respostas sobre essa lei aí que está mudando o presumido, esses benefícios fiscais, o presumido agora é um benefício fiscal, não é um regime tributário, não. A Receita Federal dá a entender que, por exemplo, dá um exemplo aqui de 1.800.000, só que é de duas atividades diferentes, um é 1.440.000, outro 360. Ela está lançando sobre as duas atividades. Não seria por atividade? Ela está proporcionalizando. Eu tenho duas atividades. Um exemplo, aí a de comércio e prestação de serviço. Isso. É mais ou menos assim. A de comércio é 60%? Então sobrou o quê? 40% para prestação de serviço. Aí você proporcionaliza. Mas, assim, é um treco meio escroto, assim, se a atividade... Para mim, que esse 1.250.000 era por atividade. Você pode proporcionalizar esses cálculos aí, não é de Deus, não. Eu quero ver quem vai desenvolver esse sistema para apurar presumido. O cara vai ficar doido. 1.250.000, Vanildo, é por trimestre. Aí, se eu tenho 2, 3, 4 atividades econômicas, eu tenho que proporcionalizar. Por exemplo, de 1.800.000. Não, mas é um exemplo de 1 milhão no trimestre. 360.000 serviço e 1.400.000 e pouco comércio. E ela mandou ver o adicional nas duas atividades. Porque é o seguinte, esse faturamento aí, ele deve ser de 1.800.000, não é? O total do trimestre. Pois é, o total do trimestre é 1.800.000. 1.800.000 ultrapassou 1.250.000. Aí o que ela está fazendo aí? De 1.800.000, de 1.800.000, qual é o percentual que representa comércio e qual é o percentual que representa prestação de serviço? Rapaz, aí, por exemplo, a regra de 3 aqui nem não bateu, não bate. Então, não sei que cálculo é esse. Vanildo, Oi. Eu acho que é o lógico aí, Vanildo, deve proporcionalizar mesmo. Mas tem uma parte da lei que fala que é por atividade, ou seja, esse 1.250.000. Mas como você vai achar atividade se não proporcionalizar, vamos supor, tem um que 8%, outro 32%, outro é 16%, ou assim por diante. Assim, presidente, a IN ela disciplina o seguinte: o acréscimo, 10% do percentual de produção. O acréscimo deverá ser aplicado proporcionalmente às receitas auferidas em cada atividade. Exatamente. O acréscimo deu quanto? O todo do acréscimo. O todo deu tanto, deu X. O todo deu R$700. Esses R$700 eu tenho que proporcionalizar ele no percentual de cada receita bruta, de cada atividade. Então, 1.800.000 é comércio mais prestação de serviço.
Mas qual o percentual de 1.800.000 do comércio? É 60% dos 1.800.000? E então sobrou 40%. Quando eu achar o excesso, 60% desse excesso é quanto? 40% desse excesso é quanto? Tá? É isso. Só que o formato que ela coloca aí não ajuda. Esse pergunta e resposta foi terrível. Terrível, terrível. Bom, Leandro, o pior não é nem a reforma, assim, ó, o que eu vejo disso tudo. Primeiro, tem muito contador, muito mesmo, que não quer ler lei, manuais, seja lá do que for, de nota fiscal, manual de REINF, manual de social, manual de nota fiscal de serviço, nota fiscal. Tu pode não entender de programação, mas o cliente, o programador, o pessoal do software, vem atrás de ti, ele quer saber qual é o código que tem que pôr em tal lugar, tu não tem noção nenhuma de manual, de layout, de nada, de lei nenhuma, tu quer resposta pronta de consultoria, por exemplo. Eu não confio muito em consultoria, já me falaram cada absurdo que fala, sempre que eu ligo na consultoria, me deu embasamento legal, depois eu vou lá e confiro. Não tem, como você falou, não tem resposta pronta, mas muita gente quer resposta pronta de alguém, que alguém diga para ele que, ó, isso aqui é assim. Eu canso de falar nos grupos que participam, reforma tributária não existe receita de bolo para ninguém. Ninguém mesmo. Tu tem que olhar para cada empresa individual. E o próprio escritório que eu já estou me deparando com as coisas. Por exemplo, igual você falou, estava pensando hoje. Se você tem um escritório de contabilidade, você vende certificado com reforma tributária, aqueles 30% já vai para o saco se você usar a receita de venda de certificado dentro do mesmo, você está fora do Simples Nacional, tem a redução lá dos 30% por ser profissão regulamentada, não é isso? Exatamente. Mas se você tiver receita de venda de certificado e receita dos honorários do escritório, você já não vai poder utilizar os benefícios dos 30%, não é isso? Isso porque não vincula com tua habilitação profissional, né? Só pode, ou seja, no escritório você vai poder ter atividade de contabilidade. Se você quiser ter receita de outras coisas, você tem que abrir outro CNPJ para poder usufruir dos 30%. Eu posso assim, ó, até é permissível, por exemplo, eu tenho uma atividade de contabilidade, uma atividade advocatícia e serviço de engenharia. Só que os 3 sócios, cada um tem que ter sua habilitação. Um tem que ter CRC, o outro tem que ter o OAB e o outro tem que ter o Mas CREA. certificado não tem habilitação profissional, né? Esse é o problema. Isso não tem. Aí você tributa 28% cheio se você optar por recolher o IBS por fora do regime. E isso é só um exemplo simples de como é complicada a reforma tributária. Então, tem que pegar a lei e ler com calma, ler 1, 2 vezes, como é que na minha cabeça hoje, amanhã eu vou ler depois de amanhã. Porque se não fizer isso, ninguém vai te dar a solução, a não ser que tu pague uma consultoria top de linha para ele te dar tudo pronto. Mas não tem segredo, não tem receita de bolo. Ô, Vanildo, Oi. pode sair daí, Leandro, por favor. É o seguinte, eu fico muito agradecido, Leandro, pela essa explicação. Hoje eu aprendi muito a respeito desse negócio do 10%. A gente já discutia isso, algum por aí afora falou o contrário do que o Leandro está falando, mas agora parece que entendemos bem a respeito do assunto desse negócio do lucro presumido, certo? Então, essa do caso da reforma tributária também, esse do IBC e o ICMS. Eu agradeço muito você, Leandro. E o seguinte, na próxima semana, bola, o que você vai falar novamente? Porque eu achei muito gostoso essa reunião de hoje, certo? Mas, infelizmente, certo, vai chegando a hora, então a gente está aqui para coordenar e para não passar de tanto, certo? Porque o pessoal realmente está reclamando que está cansado, né? Então, Isso. pessoal, eu agradeço muito a vocês que participaram e chama os nossos colegas, gente, nós estamos os 40, os 30 e poucos está aqui agora, 33, somos responsáveis, certo, também por esses colegas que não estão querendo vir aqui, não está querendo aprender, certo? Eu acho que nós, os 33 aqui, se trazer mais 10, nós vamos fortalecer mais ainda o nosso grupo, certo? Então, não deixa de convidar os nossos colegas, não deixa de falar que, você tem que aprender, certo? Porque se você não aprender, então a profissão contábil, ela está fadada a ser desmoralizada, certo? Por aquele que não quer aprender. Então, eu acho que
todos nós temos obrigações de chamar um colega para assistir a reunião, tá? Então, muito obrigado a todos, certo? Fica no quadro de Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. O seu Everaldo, meu sonho é a gente discutir nessa reunião aquelas normas brasileiras de contabilidade. Viu? Só aproveitando. A gente só discute coisa fiscal aqui, você reparou? A vida do contador é tributarista, parece. Fecha o microfone aí, pessoal, por favor. Então, assim, presidente, só aproveitando a fala do Vanildo, assim, eu acho que o momento, eu acho não, tenho certeza, nós estamos vivendo uma nova era tributária. Então, você veja bem, entre o profissional se aventurar, tá? E tentar interpretar, porque ler é uma coisa, interpretar é outra totalmente diferente. Interpretar um dispositivo legal não é só ler aquilo ali, é você ter um raciocínio concatenado com todas as outras legislações e espaços. Então é o seguinte, é hora dos profissionais investirem no conhecimento. Nós estamos vivendo uma nova era tributária com mudança de lucro, de tributação de lucro, até acréscimo de percentual. É um conteúdo vasto, é muita coisa para você. Então, é hora do profissional investir em conhecimento. Se você tiver um parceiro do lado para pegar a sua mão e caminhar com você, você vai aprender mais rápido. Se você tentar ir sozinho, pode te levar à perda de um contrato com um cliente, porque ele não vai esperar você aprender para poder continuar assessorando ele. Então, o que eu sempre indico? Até para você receber uma consultoria, você já tem que ter uma base inicial, por exemplo, de BS e CBS. Saber o básico, saber a essência. Porque senão, até para você receber uma consultoria, você não vai entender nada de o que o consultor está falando. Porque você não tem a base, você não sabe a essência. Então, assim, invista em conhecimento. Por exemplo, eu ministro treinamento fechado sobre vários módulos da reforma tributária. E a gente desmiuça a letra da lei e aplica na prática. Então, veja bem, não é só pagar, por exemplo, um software para fazer escrita fiscal, escrita de folha. Não. Agora é hora de você investir um pouco, que você não investiu anos, agora não tem para onde. Não tem como alongar esse caso. Então, você investe no seu conhecimento para depois você receber a consultoria. Porque não tem como falar de BSMS, falar de crédito, falar de recolhimento por fora, por dentro, falar de ressarcimento, falar que médico veterinário tem uma redução, médico humano já não tem. Falar que o milho descascado ele tem uma tratativa, mas o milho em estado natural tem outra. Então, assim, são vários desdobramentos na reforma tributária por segmento econômico. Locação é de um jeito, construção civil é de outro, administração de imóveis de terceiro é outro. Então, assim, se capacitem, pessoal, invistam. Agora é o momento de investir. Não vai ficar só pagando o programa e não investir em conhecimento. Não tem como. Tranquilo. Então, pessoal, até terça-feira que vem, se Deus quiser, com mais uma permanência do Leandro conosco aqui, tá? Muito obrigado.